Café Brothers, episódio 161. É isso mesmo, galera. 161 semanas. Estamos aqui toda semana trazendo um conteúdo contado por pessoas reais para pessoas reais. Isso é Café Brothers, em nome da Celero Telecomunicações, internet de altíssima qualidade para você. E Forte Incorporadora, maior incorporador do estado do Mato Grosso do Sul. Sicredi Pantanal, Canex, Instituto SM, para você cuidar da sua saúde, e Anjos Colchões. Hoje eu estou aqui com a Sabrina Fukuhara, essa jovem que tem muita história para contar aqui, e hoje nós trouxemos um tema para a mesa muito importante: violência contra as mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, para quem não te conhece, a sua formação e o tempo onde você trabalhou, por gentileza. Primeiramente, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui no café, poder contar um pouquinho, contribuir com esse tema. Bom, meu nome é Sabrina, eu cursei Direito na Universidade Estadual daqui de Mato Grosso do Sul, no campus de Dourados, atualmente bacharel em Direito. Tenho um pouco de experiência na área por conta do estudo e também por conta do meu trabalho que eu tive durante 4 anos na delegacia daqui de Maracaju. Você é muito modesta, né, Sabrina? Um pouco de experiência. 4 anos na delegacia, deve ter visto muito BO lá. Aí você vem falar para mim, eu tenho um pouco de experiência. Um pouco de experiência tem eu que passo na frente lá. Mas enfim, Sabrina, é o seguinte, a gente veio falar sobre esse tema de violência contra a mulher. A gente sabe que as leis foram criadas aqui no Brasil, a lei mais famosa, Maria da Penha. Nós vamos falar sobre os dois lados da lei que tem. Mas a gente entende que a teoria é muito bonita, né, no papel, né? Sim. Mas a vida real, né, ela é um pouco diferente do ideal que acontece no judiciário, na questão dos tribunais, enfim. Sabrina, você entrou com que idade lá na delegacia? Com 18 anos. 18 anos você já começou a trabalhar lá na 2020. Qual que era a função que você estava lá? Eu entrei primeiramente encantada assim com o papel da delegacia em proteger a sociedade. Então eu me voluntariei a trabalhar lá, trabalhei durante 1 ano. Depois, de graça, sem receber, apenas por conhecimento. Tá. Fala um pouquinho mais, que eu quero fazer uma observação sobre isso. Aí depois eu fui pro Ministério Público, passei no processo seletivo e depois eu retornei como contratada daí para também continuar meu estágio na delegacia, dessa vez remunerada. Tá. Você que é dessa geração mais jovem, vamos dizer assim, a geração TikToker, que às vezes você almeja uma carreira de sucesso e você não entende os processos. Aqui está um exemplo de uma menina que foi lá e trabalhou de graça, só pelo conhecimento, que na verdade não era de graça, ela estava recebendo conhecimento na prática, que ela tem uma aptidão para estar nessa carreira como jurista ou advogado, enfim, o que ela quiser ser. Então, dependente do que você quer seguir, cara, não olhe para os outros. Ah, mas você é trouxa, tá lá trabalhando de graça. Não escuta essas pessoas. Essas pessoas não têm parte com o seu futuro. Se você tem certeza que quer se tornar um chefe de cozinha, vai trabalhar numa cozinha de graça, vai lá trabalhar na cozinha de graça. O chefe vai te ensinar. Você quer se tornar, sei lá, um engenheiro, vai lá na obra. Cara, faça o que está na tua mente e não para ouvir os haters, quem não tem parte com o teu futuro. Mas era só uma observação, Sabrina, que eu nem sabia dessa parte que você trabalhou lá, de, entre aspas, de graça, sem receber remuneração, e depois voltou como contratada. Parece o filme dos Vingadores. Você foi lá, depois você falou, voltei, tô aqui, cheguei Brasil. Você falou lá, cheguei Brasil, tô de volta. Sim. E foi legal daí você voltar como vamos dizer, contratada? Nossa, com certeza. Para mim, assim, agora eu não estou mais lá, né, mas trabalhar na delegacia era o maior prazer. Tive pessoas, assim, excelentes que me acolheram lá. Era uma família. Você fala que aquele versículo bíblico que diz que os humilhados serão exaltados chegou na tua vez, hein? Brincadeiras à parte, mas vamos dar start aqui nesse assunto.
Sabrina, lá tem uma sala Lilás, eu sei que você não trabalhava diretamente lá na sala Lilás, uma sala criada para proteção, mas assim, vamos começar assim do caso que mais te marcou de violência feminina. A gente vai falar o nome das pessoas, tal, por ética, né, profissional, e também que é uma direção que a gente tem aqui no podcast, mas assim, a gente sabe que a cidade não é uma cidade muito grande, mas eu acredito que dá pra gente compartilhar. Qual que foi o caso que te marcou bastante de violência contra a mulher? O caso que mais me marcou foi por diversos fatores. Foi uma violência física que uma mulher sofreu do marido. E esse marido estava inserido dentro do jurídico daqui de Maracaju. Ele trabalhava pro jurídico. Caraca, mano. Sim, O cara já conhecia as leis. já conhecia, E mesmo trabalhava assim com cometeu. isso. O dia a dia dele era lidar conhecer pessoalmente algumas vítimas, assim, de violência doméstica. E mesmo assim, por conta do uso de drogas, acabou cometendo isso dentro de casa. Você fala que é uma desculpa que ele disse que ele não estava lúcido. Não tava. Não tá, mas ele usou isso como argumento? Sim, usou isso como argumento, mas foi confirmado pela vítima que ele estava alterado. E foi cocaína? Sim. E foi muito grave? Foi bem feio. Eu cheguei a visualizar o processo. Na época não foi na delegacia, foi no Ministério Público. Esses processos passavam por mim também. Eu quem redigia as peças de denúncia. E então nós temos que pegar o processo na íntegra, ler completamente. E tinha as fotos lá das lesões. Foi bem feio. No rosto ou no corpo? No corpo. O corpo. Deu uma pisa nela mesmo, então. A gente fala que no interior. Mas foi muito marcante para mim, porque geralmente a mulher ela é agredida, ela sofre empurrões, socos, chutes, o dela foram mordidas pelo corpo. Foi assim, Bizarro. O cara tava malucão mesmo, Tá. cara. E ele foi detido, esse cara? Foi solto um tempo depois. Atualmente ele não está mais entre nós. Ele faleceu por uso de abuso de drogas, acredito eu. Não tenho certeza dessa informação. Caramba, cara. E ele era um cara de que idade que ele era, mais ou menos? Xandão, não vou saber. Na época? Eu chuto, assim, que ele tinha uns 40 anos. Tá. E tinha filhos dessa família? Tinha um filho, acredito. Tá. Agora vamos pegar assim, dentro dessa sua experiência, tanto no judiciário quanto na delegacia, a violência doméstica contra a mulher, ela tem uma classe social ou ela não existe esse negócio de classe? Acontece tanto na classe A, classe média, baixa renda, como que é isso? Não existe dividir por classe e falar isso acontece só em uma determinada classe. Acontece em todas as classes sociais. Onde você menos espera, pode acontecer, abrange desde a classe mais alta até a mais baixa. Mas é mais comum nas classes mais baixas. É mais comum por conta geralmente da falta de estrutura, né? Da falta de apoio. Uhum. E todo o start, todo o play isso é um pensamento meu, não pesquisei sobre, não tenho dados. Todo o start de violência doméstica nas classes mais baixas, mais altas, sempre tá ligado com o uso de bebida alcoólica? Nem sempre. Cara, o cara bate no lampino assim, cara, Sim. Na mulher? É até engraçado falar, porque hoje na internet, né, tem aquele lado que as pessoas falam militantes, falam, o patriarcado, mas é exatamente isso, né? Alguns homens, principalmente homens mais velhos, eles vêm com essa criação de que eles são donos das mulheres, principalmente aqui no interior, né? Tem um jeito mais chucro, mais rústico de lidar com a parceira, e então eles acabam cometendo essa violência e nem precisando, assim, de uma substância para tirar a sobriedade. Pura ignorância. Por ignorância. Tá. Mas assim, que eu quero perguntar para você, mais casos vêm da periferia.
que chega mais denúncias. Talvez na classe A tem, mas fica lá na casa do cara. Sim. E aí, tipo, se resolve entre eles, advogados, esse tipo de coisa. A classe A, eu penso sobre isso. Por ser mais vulnerável vamos dizer, as classes com mais baixa renda, às vezes ela não tem como pagar um advogado, vem para a delegacia. A primeira denúncia chega na PM ou na Polícia Civil? Na verdade, vamos por partes. Sobre a questão da classe A, se realmente tem poucas denúncias, porque eles tentam abafar esses casos. Geralmente são pessoas mais conhecidas, que têm uma renda melhor, sim, que tem, assim, querem prezar por a família de ouro, né? Então, geralmente esses casos não têm denúncias, não chegam até nós lá na delegacia. Sobre o primeiro contato, geralmente é com a PM, né? Quando acontece a ocorrência e daí acionam via 190, a PM vai lá, faz o atendimento, dependendo da situação, encaminha para a delegacia. Ou o primeiro contato pode ser através da Polícia Civil, se a vítima, né, tomar aquela coragem, ter a iniciativa de ir até lá, fazer a denúncia, registrar o boletim de ocorrência. Sabrina, para a gente seguir nessa linha aqui de raciocínio, já teve caso da mesma vítima fazer várias denúncias? Ah, sim. Recorrência? Sim. Sim, porque a perturbação, às vezes, por a perseguição, né, a violência psicológica ou até mesmo física recorrente por parte do agressor, ela pode ser constante. Então, assim, a vítima vai lá hoje, registra um boletim de ocorrência, pode acontecer amanhã, ela tem que registrar outro fato, fazer o complemento daquela ocorrência. Só que o maior problema nisso é o judiciário, né? O atraso, a grande demanda que o judiciário tem para lidar com essas questões. Chega muita denúncia até o processo e tal. E a medida protetiva funciona, Sabrina? Funciona. É uma ferramenta extremamente necessária, né? Muito importantíssima para a defesa da mulher. Mas, lógico, ela contém as suas falhas também. Tá, a gente vai falar desse um pouquinho mais pra frente disso, tá? Mas pegando ali a questão da vítima que apanha do marido ou do companheiro, vai, denuncia de novo, volta com o cara. Por que essas mulheres acabam voltando pro cara? O que você pensa sobre? Nessa tua experiência lá? Com o contato que eu tive com algumas vítimas, geralmente elas justificam que são totalmente submissas ao marido, que elas não têm, às vezes eles não deixam elas trabalharem, que eles preferem sustentar elas para ter um controle maior da vida delas, do que deixar elas trabalharem, contribuir com a renda familiar. Então, às vezes, é por pura dependência, pode ser socioeconômica ou afetiva, emocional. Emocional. Sim. O cara promete, eu vou mudar, meu amor. Eu te bati, mas só dessa vez. O cara fala assim. Sim, e às vezes a vítima não tem uma família, às vezes ele é a referência de sentimentos para ela, a referência igual nós havíamos conversado, de uma figura paterna, né? Ela acaba visualizando isso no parceiro. Cara desgraçado, né, Sabrina? Vamos lá. Deixa eu te falar o seguinte, a gente contextualizava antes aqui no backstage, vamos pegar um caso aqui e vamos trazer para a mesa. Vamos pensar assim, uma família, pai e mãe, tem uma menina, filha e 4 irmãos, vamos dizer assim. Ou 2 meninas, 3 irmãos, família grande, entendeu? É uma família grande, pai e mãe casada há muitos anos, tudo, tal. Uma das filhas casa. A gente contextualizava aqui que, no meu pensamento, das famílias grandes mais antigas, isso é mais difícil de acontecer, essa violência doméstica. Porque caso o companheiro venha, tira essa menina da casa, ele sabe que tem irmãos, que ela tem pai, que a família é grande. Se o cara vai cometer uma violência, ele pensa, pô, meus cunhados podem vir pra cima de mim. Isso faz sentido? Faz um certo sentido, sim. Mas sobre a questão da família, eu diria que ela interfere mais como uma base sólida na vida daquela mulher. Então, a pessoa que ela cresce com a figura paterna e materna, com a proteção dos irmãos, ela
muito dificilmente vai aceitar um amor tóxico, se submeter a aquilo. Entendi. Então, pensando nisso, eu sempre me coloco como exemplo. Estou casado, vai para 21 anos. As nossas filhas sempre nos viram ali. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema de violência na nossa casa. Você entende que talvez é mais difícil para minhas filhas elas sofrer esse tipo de violência. Por conta dela ver, pô, meu pai sempre respeitou minha mãe e tal. Ele dá esse tipo de suporte para nós aqui dentro. Não que a gente está livre disso, né? De acontecer. Sabrina, e a gente está falando de pessoas casadas, pessoas que são companheiras há muitos anos, falamos dos caras que são mais ignorantes, né? Mas eu queria contextualizar com você. Tem muita violência contra a mulher no namoro também? Sim, acontece. O namoro, na união estável, não precisa ser apenas no casamento, né? Então, acontece bastante. Chega a denúncia lá daí, tipo, ó, meu namorado me bateu e tal. Sim. E mesmo assim, sofrendo essa violência, tem menina que continua com o cara. Tem meninas que continuam o namoro. Mas aí, nesses casos, eu acreditaria que seria mais, fugiria um pouco da dependência socioeconômica, iria para a dependência emocional, afetiva, e por conta também de uma certa imaturidade, né? Porque Tá na adolescência, juventude, né, cara? Vamos lá agora para um outro lado da história, Sabina. Que a gente. Eu quero que você me ajude nisso. Eu tô tentando ser bem imparcial, tá? Vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, né, um recurso a mais no segurança para a mulher. A medida protetiva também trouxe uma segurança a mais para a mulher. Mas também tem casos, Sabrina, de mulher que usa de mau caráter, às vezes, para ferrar o cara. Por que eu tô falando para você isso? Porque, por exemplo, ex-mulher, por que eu tô te falando isso, Sabrina? Na minha experiência de vida, andando por vários lugares, diferentes lugares do país, e principalmente no agro, em fazendas, o que eu tenho visto e vivido? Às vezes o cara tá no terceiro casamento com a terceira mulher diferente. Às vezes a mulher tá no terceiro marido com 3 filhos de cada pai. Às vezes essa mulher já teve vários relacionamentos. Beleza. O que eu quero trazer para você é o seguinte. Ex-mulher, ela tem uma carga emocional tremenda, cara. Ela quer ver o diabo bem e não quer ver o cara. Quer ver o diabo indo pro céu e o cara não. Entendeu? Deus, perdoa o diabo, mas não perdoa esse cara, esse miserável, cara. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa usa desse recurso da lei para ferrar o cara. Acontece isso, Sabrina? Olha, é uma questão complicada isso. Não, assim, dentro da experiência que você teve de judiciário, dentro da delegacia. Não que você é Deus para saber, mas você olha, Sabrina. A gente tem uma experiência. Você tem um feeling, cara, de saber quando a pessoa é vítima, pô, a pessoa chegou lá toda arrebentada, Sabrina. E aí tem caso de mulher que, tipo assim, ela se unhou, ela se causou ferimento pra ferrar o cara. É lógico, a gente nunca sabe e o nosso primeiro contato é assim, parcialidade total, acolhimento 100% das vezes, mas já peguei alguns casos em que a mulher ela voltou depois e confessou, olha, eu registrei, eu menti, era por pura vingança, mas assim... Sério, sabe? Não, conte-me mais sobre isso. Então, viu, Isa, você vê que eu trabalharia bem no CSI Miami, viu? Sim, foi um bom ponto que você abordou aqui. Nos 2 que eu me recordo, a mulher mentiu sobre a agressão, ela havia caído, né? Então tinha um hematoma, uma lesão, e ela acionou a PM e acusou o marido. Depois ela voltou na delegacia para se retratar, dizendo que não foi exatamente aquilo, que eles haviam brigado, que ela estava sob fortes emoções, que ela estava exaltada. E o segundo caso foi que, se eu não me engano, a vítima ela chegou a fazer leves cortes com faca assim no braço dela, bem superficial. E foi o que
o que chamou a atenção, né? Que eram, assim, pequenos arranhões, né? E ela havia falado que o marido havia esfaqueado ela, e depois ela se retratou também e confessou que ela quem havia se machucado para incriminar o marido. Tá, então é real, essa minha desconfiança é real, Sabrina. E porque assim, ó, a gente sabe que, cara, se o cara. Pensa comigo, eu sou um cara totalmente anti-violência contra a mulher. Mas eu penso filosoficamente que não existe educação sem trauma, né, cara? Então, esse marido vai ter que ser educado lá na delegacia em algum momento, né, cara? Ele vai ter que receber uma orientação, às vezes um pouco mais calorosa, para ele não cometer mais esse tipo de coisa, né? Sim. Você entende o que eu tô dizendo, né? E nesse caso, que tipo, era uma mentira. O cara recebeu uma coerção que ele não merecia. Esse cara não deveria ser retratado? Porque ela foi lá, ela falou, não, eu tava sob forte emoção, tal, menti. Ela não sofre nenhuma punição? Sofre, mas isso daí não é mais atribuição da polícia, né? Nós vamos fazer o registro lá, complementar a declaração dela, de que ela quer se retratar, de que ela mentiu sobre aquele fato. Aí depois nós encaminhamos pro Ministério Público, né, que encaminha ao Judiciário com um parecer, e daí lá no Judiciário o juiz pode pedir que se instaure algo contra a mulher. Mas geralmente não dá nada, sabe? Olha, eu nunca peguei processos do gênero, nunca acompanhei nenhum processo, então eu não saberia te dizer na vida real qual seria a consequência disso. Por que eu tô te falando? Lembra do caso do Johnny Depp? Uhum. Um caso repercutiu no mundo todo, porque Sim. ele é um ator global, né, cara? Quem que não assistiu Piratas do Caribe, Sim. né? E assim, comprovou-se que ele era inocente e que a mulher era maluca, entendeu? Então, eu vejo que na mesa, na balança tanto da polícia quanto do Ministério Público, da Justiça, ela pende mais pro lado da mulher. E eu não tiro a razão, porque quando chegou lá a denúncia, vamos ser imparcial, vamos ouvir os dois lados, que é difícil pra caramba. Eu tô dizendo pra você assim, 100% ser humano, sabe? Porque se eu fosse um policial, o cara chega lá, a mulher chega todo arrebentado, mano, não tem como você querer ainda defender o cara, entendeu? Você vai ouvir os dois lados, tal. Aí o cara falou, não, mas essa mulher é uma sarna, me provocou, cara. O cara não fala assim. Essa mulher é uma sarna, me provocou pra caramba. Cara, eu não duvido, mano. Porque dentro de quatro paredes numa casa, a gente não tá lá pra saber da real história. Só quem sabe são os dois e o próprio Deus. Mas existem casos, como eu disse, como você até mesmo falou aqui da delegacia, da falsa acusação, que é muito grave. Porque dependendo de quem é a pessoa, Sabrina, acaba com a vida da pessoa. Sim. Se vamos pegar, por exemplo, se é uma pessoa de figura pública, uma pessoa, às vezes um político, ou às vezes um empresário, às vezes alguém que tem uma relevância numa sociedade, no estado, ou no país, isso acaba com a vida da pessoa, cara. Um cara desse chega a cair no presídio, ele tá ferrado, cara. Entendeu? Porque a intolerância dentro dos presídios, ela é zero para violência contra a mulher, né? E principalmente contra a criança. Lá eles têm as próprias leis deles. Exato. E eu nem vou falar nesse negócio para criança. Quem sabe numa outra oportunidade que eu tiver mentalmente mais preparado e sem almoçar, porque é sério, Sabrina, essa coisa me deixa muito mal, sabe? Mas dentro desse contexto que a gente está falando, eu só quis frisar essa questão, que às vezes a falsa acusação que não dá para identificar na hora, ela pode acabar com a vida de uma pessoa séria. Às vezes o cara é um trabalhador, cara, lá no trabalho dele, recebeu a denúncia, até ele provar que ele não fez aquilo, leva tempo, e aí, cara, vai gerar um monte de consequência. Chegou, esse aí gosta de bater em mulher, gurizada. Acontece. Ele vai sofrer um certo preconceito da sociedade, né? Se esse caso repercutir, se vazar informações sobre isso. E, assim, até que tenha-se, até que se constate de que foi uma mentira, caso a mulher não confesse, né? Corre o processo e leva anos até um julgamento. Com certeza. Não, isso é uma verdade.
Sabrina, deixa eu te falar uma outra coisa. Dentro desse caso assim, que a gente falou, um que marcou bastante para você lá do cara que estava dentro do judiciário, mas com certeza houveram outros casos também de, de violência lá. É, Qual que é a média de idade das mulheres que mais sofrem violência? Você consegue mapear isso? De 20 a 30, de 30 a 40, de 50 a 60 anos? Tem alguma assim? Você consegue lembrar assim os casos que mais apareceram para você ou ela é aleatório? Olha, eu acho que o mais recorrente, eu estimo que de 20 a 30 anos. Talvez um pouco menos, ali uns 18 a 30, 35. Ali no começo do jovem adulto até os adultos ali. Geralmente não ocorre em idades tão avançadas assim. Pode ocorrer, é claro, mas não é mais frequente. Entendi. Dentro da nossa região, da nossa realidade aqui, que não é uma cidade tão grande, né? Mas você ficou surpreso nesses 4 anos do tanto de violência que tem? Ou pelo número de pessoas está dentro do aceitável? Não, é sempre assustador. Assim, a cada ano que passa, né, a gente finaliza o ano, registramos X boletins de ocorrência. Tantos foram violência doméstica. No próximo ano você vê esse número crescer, assim, é doloroso. Todo ano cresce? Todo ano cresce. O número de boletins de ocorrência sempre se supera, o número de violência doméstica também. Dentro da sua opinião profissional e pessoal, o que fazer para diminuir essa questão da violência doméstica? A conscientização é a principal, assim, porque igual nós havíamos falado, a pessoa que ela cresce com uma família já desestruturada, ela tem tendência a entrar num relacionamento assim. Então, seria o escape disso a educação, né? A conscientização daquelas mulheres logo ali na adolescência mesmo. Conversar sobre isso, a conversa com as mães também, com os pais às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas conversar sobre isso abertamente. Olha, você não pode aceitar isso. Olha, isso aqui não é certo. Às vezes elas não têm uma referência do que é certo, do que é errado, do que elas não poderiam estar se submetendo ou aceitando de outra pessoa. Então, o principal, assim, é a conscientização sobre isso. E você fala nas escolas ou através da rede social? Nas escolas ainda acredito que seja um tópico um pouco sensível, mas seria essencial, né? Há algumas palestras sobre isso, mas a rede social hoje em dia seria o ponto principal, porque é onde a maioria das pessoas tem acesso, é um meio ali, um caminho de rápida informação, de fácil acesso para você, para chegar até você, né? Então, repercute em todas as classes ali por meio da rede social. Sabrina, e a gente estava falando da questão, às vezes, o cara, ele viu muita violência doméstica dentro da casa, o homem, né? Ele acaba replicando isso de forma inconsciente. Sim, é a mania de repetição, né? Se a pessoa, a psicologia pode explicar um pouco isso, se a pessoa ela viveu num ambiente agressivo, ela tende a ser mais agressiva. Então, inconscientemente, ela pode replicar esses comportamentos. Às vezes o agressor conviveu com o pai agredindo a mãe, então ele pode replicar esses comportamentos. E lá vocês fazem tipo pergunta pro cara, assim, às vezes quando o cara tá detido lá, ou nem pergunta pro cara? Não é uma questão que nós abordamos, sim, o histórico dele, né? Nós fazemos algumas perguntas específicas sobre o fato, o que aconteceu, por que aconteceu, como a versão dele. O que a maioria das vezes que os caras façam? Tá de frente com a delegada, com o delegado lá, quando vai fazer. O que eles justificam para bater na mulher? Sempre
Sempre não, né? Mas na maioria das vezes que foi por culpa delas. Foi. Ou seja, que elas provocaram. Ai, sabe, desculpa de rir, cara. O cara bateu na mulher e ela apanhou, né? Falou que foi culpa dela. Às vezes por ciúmes. Ah, ela conversou com fulano, não gostei. Ah, ela não me obedeceu. Ah, ela me irritou. Ah, ela não fez o almoço pra mim. Caramba, mano. Você não fez o almoço, apanhou daí. É. Tem isso ainda aqui, cara. Sério, no século 22, quase. Hein? Não fez o almoço, eu achei que não ia ouvir isso, cara. Não fez o almoço, chegou e apanhou. Aí o cara tenta justificar dessa forma. E o que a vítima fala quando ela apanha? Geralmente a vítima ela dá detalhes maiores sobre o relacionamento. Ela já contextualiza toda a relação, fala que desde o começo, que no começo a relação era tranquila, mas que daí o parceiro se mostrou agressivo, foi tendo com a convivência, né, vivendo juntos, daí foi tendo maior poder sobre ela, acabou impossibilitando ela de alguma forma, por exemplo, tirando ela do círculo social de amizades, tirando ela do contexto familiar, puxando ela para ficar mais retraída em casa. Então, assim, a mulher contextualiza bem que o homem, que o agressor, né, no caso. Calma, fugiu o pensamento. Que o agressor está falando que o agressor, ela tá dando detalhe, o cara foi tirando ela do convívio, foi isolando ela. E aí chegou numa hora que tem o domínio total dela ali, e aí agora tá pronto para bater. Exato, corta essa parte de perca do pensamento aqui. Não, eu acho, fica tranquilo. Mas é mais ou menos isso, então. O cara vai isolando, vai tirando a vítima do contexto social, Sim. familiar, círculo de amizade, trabalho. A hora que ela tá bem isolada, ela viu que ela ficou vulnerável, o cara percebe isso. Acho que às vezes o cara não faz pensando, acho que tá no subconsciente dele. Porque assim, dá pra perceber, Sabrina, quando um relacionamento é tóxico, ciúme excessivo da parte do cara, um controle, um domínio. Isso não é saudável. Uhum. Entendeu? Às vezes a família inicialmente já percebe, mas tem aquela velha história, né? De entre marido e mulher, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, às vezes a família percebe, às vezes não querem interferir, às vezes a mulher acoberta fala assim, não, a gente se resolveu, tá tudo tranquilo agora. E é aí que é preocupante, porque é aí que dá liberdade para acontecer mais vezes. Sabrina, é muito preocupante. Eu volto a falar mais uma vez nisso, cara. Se essa mulher ela tem pai presente, tem irmãos, tem uma família mais consolidada, é bem mais difícil de acontecer isso. Agora eu quero fazer uma pergunta assim, intrigante para você. Porque eu venho de uma fé cristã, cara. Eu acredito, eu creio demais em Deus. Toda a nossa família, na nossa casa, temos uma fé cristã. Já aconteceu de ter violência, tipo, você vê que a pessoa é religiosa? Sim. Tipo, a pessoa lá. Vamos falar do meu meio, a pessoa é crente, que ela chegou lá de saiona, vestido. Você vê que tem uma caracterização de protestante, de crente. Crente apanha também? Também acontece igual a gente falou, em todos os lugares que você menos imagina. Não, tá falando sério, cara. Apanha, cara. Sim. Também. Aí o cara chega e fala, não, Deus que mandou bater nela? Geralmente eles justificam isso, né? Que ela deveria ser submissa a mim, que ela não estava cumprindo com o seu papel de mulher. Caraca, mano, essa eu fiquei surpreso. Sabrina, mas a gente tá batendo esse papo aqui, né? Conversando, só contextualizando sobre esse fato que eu fiquei surpreso, que então, independente da classe social, econômica e religiosa, tem todo também, que às vezes o cara se esconde atrás de uma carapaça ali de pastor, não, eu sou pastor, sim, você tem que me servir, não sei o quê, e taca pau na mulher, e às vezes é o que acontece, há uma ignorância na interpretação da palavra submissão, que a palavra submissão é o quê? Estar na mesma missão. A palavra submissão não é para jogar a mulher no chão e o cara pisar em cima. Isso não existe. E às vezes a ignorância religiosa traz
desgraça pra dentro do lar, né, cara? Exatamente. Eu fiquei surpreso, Sabrina, de saber que no meio religioso também tem violência. Sim, e acontece bastante. É bem frequente. É raro, mas acontece muito. Acontece muito. Tá, agora, Sabrina, eu quero fazer uma pergunta pra você mesmo. A gente tá falando aqui e tal. Você já sofreu algum tipo de violência? Já sofri violência doméstica. Eu tenho a visão ali da violência doméstica da pessoa que trabalhou com isso, que estudou e que vivenciou a violência doméstica na pele. Eu tô muito surpreso. Eu acho que foi, dentro de 160 episódios, acho que foi a pergunta que eu tô mais surpreso de ter respondido. Eu tô falando com uma pessoa que eu não imaginava. Mesmo que a cidade seja não tão grande, eu não imaginava que você tinha esse. Tá, mas você foi casado já? Não, não fui casada. Aconteceu no contexto de um namoro. Em meados de 2020. Mas foi. Você me desculpa, eu tô um pouco desconcertado. Imagina. Tá? Porque eu tô me colocando no lugar como se eu fosse seu pai. Eu não sei como eu reagiria, entendeu? Fico até um pouco emocionado, porque eu não sei como eu reagiria. Peço muito a Deus para nunca passar isso na minha família, com as minhas filhas. Mas nesse contexto que você sofreu essa violência, foi no rosto, cabelo, como que foi isso? Uma briga, uma discussão? Eu acabei descobrindo uma traição, né? E no momento eu pedi que a pessoa saísse da minha casa, assim, tranquilamente. E a pessoa surtou, né? O agressor surtou e acabou me agredindo fisicamente, bateu a porta no meu rosto, fiquei com algumas lesões no braço, me arrastou pelo cabelo. E daí, Sabrina, aí você foi para a delegacia. Fui, tive apoio, né, da minha mãe, que minha mãe me socorreu, junto com uma amiga minha na época. Nós fomos para a delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência. Foi lá onde a sala Lilás ainda estava sendo construída, ainda não tinha. E a doutora Gláucia foi quem me acolheu, assim, que recebeu a ocorrência e que fez eu me apaixonar pela delegacia e por todo o acolhimento com a mulher que eles têm lá na delegacia de Maracaju. Você tinha que idade, Sabrina? 18 anos. 18 anos. Aconteceu uma vez só? Só uma vez. Então você já tinha esse entendimento que isso não era bom para você. Depois, no caso, esse agressor ele tentou entrar em contato com você para voltar. Nossa, várias vezes. Várias vezes. Eu requisitei a medida protetiva e isso aconteceu dia 10 de março de 2020. Eu solicitei a medida protetiva, ela saiu uns 10 dias depois, fui notificada. Até lá em meados de setembro de 2020, o agressor ainda estava tentando contato comigo. Via telefone e tal, mas não ia na sua casa. Por morar na esquina da minha casa, ele sempre ficava cuidando, vigiando, sentado ali na frente, na desculpa de... Algumas vezes eu cheguei a acionar a polícia, e a desculpa era sempre, não pode controlar a frequência com que eu sento na frente da minha casa. Mas às vezes era para tentar algum contato, ver se eu estava saindo de casa, ver que horas que eu estava chegando em casa, tentar contato com a minha família também. Caramba. Pesado, hein, Sabrina? Sim. Isso mexe comigo, cara. Muito. A gente nunca espera, né? Não, eu não, tipo assim, como a gente conversava aqui, eu nunca espero e nunca esperava ter aqui no podcast conversar com uma pessoa que já passou por esse tipo de violência. Porque naqueles flash, naqueles momentos, você pensa, cara, que a tua vida tá indo embora. Porque num surto psicótico, num cara desse, ele bate uma porta em algum lugar da tua cabeça, você cai, o cara passa em cima com o carro, o cara fica maluco, porque no meu entendimento, esses caras, eles pensam que a mulher é uma posse dele, que ele faz o que ele quer. E se ela não for dele, ela não vai ser de ninguém. Sim. Eu penso com isso comigo, que é o que faz mais sentido para o cara ter essa questão assim de um relacionamento, de um domínio. Nossa, sim, a quantidade de vezes que eu tive que redigir em uma declaração de vítima relatando exatamente essa frase.
Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu vou matar você, eu vou matar o seu próximo companheiro. É, sim, clássica. Nossa, eu tô surpreso até comigo mesmo, cara, que eu não achei que eu conhecia tanto sobre esse assunto, mas eu acho que por conta das experiências que a gente tem de vida, né? As experiências ruins que realmente fica gravado na memória e a gente vê que isso não tá longe da nossa realidade, né? Verdade. A gente pensa que isso é só coisa de grandes centros, né? Ah, Mas a gente vê que não. Assim, você já dentro dessa tua triste experiência que você teve, você acabou seguindo por esse caminho da advocacia, né? Do direito. direito. Depois trabalhou dentro da delegacia, no judiciário, você viu as duas pontas. É, você vê algum horizonte, assim, uma solução nesse horizonte? Contexto de Brasil? Sendo sincero. Olha, a Lei Maria da Penha ela está em constante avanço, né, para tentar suprir essas pontas soltas. Por exemplo, houve uma decisão recente do STF, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha poder ser aplicada a casais homoafetivos ou a mulheres transexuais. Então, assim, é, a principal forma de prevenir, tentar pelo menos reduzir extremamente os casos de violência doméstica seria com o avanço legislativo, né? Abrangendo cada vez mais, dando cada vez mais direitos, é, punições mais severas. E agora que a pessoa denunciou, acho que não pode mais tirar a queixa, né? Tipo, Pode. pode tirar a queixa? Ela pode. Depende do caso. Por exemplo, se ocorreu uma lesão, né, nós chamamos de uma ação pública incondicionada de representação. A partir do momento que a autoridade ela toma ciência daquele fato, não é mais uma decisão da mulher se ela vai representar contra aquele autor ou não. Agora é o Ministério Público quem vai intervir e vai representar ela. Ela não precisa nem de um advogado na causa. Ela vai ser representada pelo Ministério Público. Entendi. E Depois, tá, vamos lá. Ajeitei, filho. Vou fazer uma pergunta aqui que a gente já vai entrar nas perguntas mais pessoais para você, tá? Posso, filho? aí tem alguns casos também como crimes como ameaça, que daí são condicionadas à representação, que ela pode pedir para retirar. Aí é feita uma audiência, para ter mais essa segurança de que ela não está sendo ameaçada por trás, coagida a retirar, né, a queixa, e onde ela pode pedir a cassão. É muita coisa saber da pro judiciário, né, cara? Sim, é uma demanda muito grande. Muito grande. Bom, enfim, acho que a questão do online deve ter ajudado bastante. Mas, enfim. Sabrina, hoje você namora? Namoro. Depois que você teve essa triste experiência, você conseguiu se relacionar de boa ou ficou algum trauma? Olha, eu não tive relacionamentos sérios por um bom tempo, né? Sofri muitos traumas, tive que passar por acompanhamento psicológico, Terapia. psiquiátrico, fazer terapia, tomar medicamento. Então, assim, é algo que hoje em dia talvez eu não enxergue, ou as pessoas não vejam mais como, nossa, algo muito sério, mas inconscientemente deixou muitos traumas, né? Eu ainda sofro muito com pesadelos, eu, né, faço tratamento por conta disso. Isso é uma sequela que ficou, assim, que infelizmente eu não consigo me livrar. No meu relacionamento atual, eu já estou namorando há 3 anos, então no começo eu tive muita dificuldade em me desprender de certas imaturidades que aconteciam no relacionamento anterior. Esse relacionamento com meu namorado, o Cauê,
me amadureceu muito sobre a questão de respeito, de confiança. Sim, confiança era algo que eu não tinha definitivamente no meu relacionamento anterior. E isso é algo que nós construímos agora nesse relacionamento, que nós fomos aprendendo um com o outro, que eu fui amadurecendo. Poxa, legal. Que bom que você está conseguindo dar a volta por cima e superar esses traumas, né? Sabrina, mas você é uma menina muito jovem, né, cara? Como eu disse, né? O mundo ele não gira, ele capota, né, Sim, cara? Porque eu vi você na barriga da tua mãe, né, cara? E hoje você tá aqui comigo batendo um papo aqui sobre um assunto muito importante, né, cara? 3 anos depois. 23 anos depois, a gente tá aqui falando sobre é, as tristes experiências que as pessoas passam e você hoje podendo fazer da sua maior dor um propósito de vida, né? Sim. Digamos assim. Mas hoje, qual que é o teu sonho? Atualmente, o meu sucesso profissional, que é ingressar na carreira policial para dar continuidade nessa minha trajetória, né? Eu acredito que essa seja a minha meta de vida. Poder trabalhar com o atendimento às mulheres, auxiliar a sociedade de alguma forma. Eu acredito que você vai ser muito eficaz, né, cara? E desejo muito azar para quem te encontrar no seu caminho, né, cara? Esses caras aí, eles precisam de pessoas que realmente sejam imparciais, mas sejam justas, né? Quando tem que Sim. combater o crime, né? Vamos dizer assim, né? A violência, né? E você pensa em ter família, ser mãe, ter filhos? Sim, tenho sonhos sobre isso, de casar, ter filhos, 3 filhos. Ó, que legal, cara. Poxa, que a família é grande também, né, Sim. cara? Dá trabalho, hein, mano? Vou falar pra você, hein? É que, como eu sou filha única, né, não tive irmãos por parte da minha mãe, eu sonho em ter bastante filhos. E aí, cara, como que é ser filha única? Tem seus prós, tem seus lados bons, tem seus lados ruins. Mas é o lado ruim de ser filha, porque eu só enxergo coisa boa ser filha. Conta pra gente, Isa, como que é ter irmãos? Um pouco complicado. Ela ficou 12 anos sozinha, depois que a gente teve a irmã dela. Eu perguntei pra ela, foi no outro episódio, né, filho? Da Lorena, acho que foi, né? Que era filha única também, é uma menina que veio aqui, que ela é agroinfluencer. Mora aqui em Maracaju, agora veio do Paraná. Ela é filha única. Aí eu perguntei, e aí, como que foi ser filha única? 12 anos, ela foi perfeito. Ótimo. Eu vejo assim pela relação das minhas tias, né, da minha mãe, das minhas tias, algo que faz um pouco de falta, assim, às vezes. Você ter aquela parceira para toda hora, para viagem, vamos fazer alguma coisa hoje. Ser filho único é muito bom, mas às vezes também é um pouquinho solitário. Tá. Bom, lá na tua casa só tem mulher, né, cara? Só mulher. Eu, minha avó, minha mãe, minhas tias, só da mulher lá, minhas primas. Os caras estão enrolados. É. Tô querendo entrar nessa família japonesa aí, tá enrolado, né, cara? Várias mulheres muito bravas. Entendi. Sabrina, a gente vai falando, vai trocando uma ideia, vai tentando entender. E tem algumas perguntas que são nossas do café aqui, né, cara? E eu quero fazer uma delas pra você aqui. Sabrina, o que é fracasso pra você? Fracasso pra mim. Pode ter um tempinho pra pensar. Fracasso pra mim, acho que seria viver uma vida vazia, sem perspectiva de melhora, de agregar conhecimento, de obter cada vez mais sabedoria. Resumindo, viver uma vida sem propósito. Exatamente. Tá. E muito boa a sua resposta, saiu muito bem. Acho que você já encontrou seu propósito, por isso que você está bem definido isso. Eu vejo que é muito difícil, às vezes as pessoas estão com 35, 40 anos e ainda estão procurando um propósito. Aí é bem difícil. Entendeu? É difícil pra caramba daí.
Que daí você precisa ter um propósito definido para você ter uma direção para seguir. Porque se você não. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Exato. Entendeu? Aí você. E eu sempre falo também para minha filha, falo para as pessoas que eu. Às vezes eu tenho uma admiração, uma coisa, eu falo, olha, na questão de relacionamento, olha, cada dia a mais com a pessoa errada é um dia menos com a pessoa certa. Então você precisa ter bem claro isso. Sim. Entendeu? E isso eu sempre falo com as pessoas que estão mais próximas, com a minha filha também. As coisas precisam ter prazo para acontecer. Porque senão, assim, eu fico vendo. A vida vai passar, cara, e o tempo não volta. Se procrastina, você se perde, entra num caminho errado. Exatamente. E no seu auge dos seus 22 anos, o que é felicidade para você? Felicidade. Felicidade para mim é atualmente, né, amadurecendo ao passar dos anos, é estar entre amigos e família, valorizar isso, saber o valor de cada momento. Também o meu sucesso no sentido de conquistar e alcançar as minhas metas. Entendi. Sabrina, se escolher é perder. Toda vez que você faz uma escolha, você deixa algo para trás. Correto? Sim. De repente você, às vezes, sei lá, você vai escolher, tem lá N opções para você servir lá numa mesa para comer. Você vai escolher a sua comida. Então, se você fez uma escolha, você deixou algo para trás. Qual foi a sua escolha mais difícil? Ai, que tema delicado. A minha escolha mais difícil, eu achava que tinha sido o meu curso da faculdade, mas hoje em dia ter que deixar alguns sonhos de lado para viver outros sonhos. Por exemplo, eu sempre tive para mim que eu iria fazer uma faculdade, logo em seguida eu iria embora do país, iria para o Japão, iria viver minha vida lá, trabalhando. E hoje em dia isso não cabe mais no contexto atual da minha vida, porque eu vivo um outro sonho, que é estar dentro de um relacionamento saudável, onde vou construir o meu casamento, onde eu vou construir a minha família, né? Então, assim, tive que deixar um sonho de lado, mas para viver um sonho muito melhor. Teve que escolher, né? Exato. E também, assim, não quer dizer que eu não vá poder aproveitar, desfrutar de uma viagem, né? Logicamente, não vou poder morar em outro país, mas nunca se sabe também. Mas no contexto atual, sem previsões, assim, sem metas, programações para isso. Mas dá pra equilibrar, né? Sim. Dá pra eu ir conhecer, passear, ao mesmo tempo que eu estou completamente realizada de estar vivendo esse momento da minha vida. Não, legal. Sabrina, assim, a gente está chegando para o final do nosso bate-papo, temos as nossas perguntas finais aqui. E uma delas aqui também é: quem seria uma pessoa assim que é uma referência para você, uma inspiração, que você olha e fala assim, puxa, essa pessoa aqui, e ela me dá um norte, eu consigo olhar para essa pessoa e me espelhar nela para ser uma pessoa melhor, uma pessoa de sucesso. Quem seria essa pessoa? Ah, com certeza a minha avó. A minha avó, assim, que ela praticamente me criou, né? Igual você sabe a minha história, a história da minha mãe me teve muito nova, então a minha avó sempre me ensinou o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor da família, de correr atrás. Ela que acabou perdendo o marido, né? Meu avô faleceu e teve que tomar conta dos negócios da família e gerenciar todo mundo e ajudar filho e corre atrás disso, corre atrás daquilo e faz tudo sozinha. E assim, deu conta de tudo e até hoje, aos 75 anos, ainda tá na ativa, tá com a saúde impecável, cuidando de todo mundo. E como é que é o nome dela? Elisa Fukuhara. Então, olha, mandar um abraço para sua avó. Bom, um beijo, amo muito a senhora. Poxa, legal. E a última pergunta aqui, que é uma pergunta do Café Brothers, que a gente falou do que você faz, do seu trabalho, da sua experiência no judiciário, na delegacia.
no caminho que você está trilhando aí dentro da questão do direito, né? Tudo isso é o que você faz profissionalmente, né? Mas quem é Sabrina Fukuhara? Sabrina Sayuri é uma pessoa com muitos sonhos, muito determinada, é uma pessoa que aparenta ter uma casca muito dura em volta dela, ser muito fria, mas que no fundo é muito sensível, maleável, é alguém responsável que busca estar sempre em constante evolução, sempre buscando por sabedoria, sempre buscando entender todo o contexto da sociedade para ser uma pessoa melhor e futuramente poder ser uma referência para os meus filhos. Poxa, que legal. Muito boa a sua resposta, cara. Eu acho que você não tem como dar errado. Só se você quiser. Entendeu? Mas você tem tudo para dar certo. Amém. Deixa eu te falar o seguinte, Sabrina, curtiu estar aqui com a gente no Café Brothers? Nossa, com certeza. Uma experiência sensacional. Joia. Que eu tenho para te dizer é o seguinte, que estar aqui com você hoje aqui me fez pensar em muita coisa do meu passado, do futuro hoje, tentar ser uma pessoa melhor, ser referência. Mas e mais, eu vejo alguém que realmente não está só pensando, está fazendo. Que tem uma grande diferença, né? Diz que o cemitério é o lugar onde tem mais sonhos enterrados, né? Sim. Ali estão todos os sonhos perfeitos, né? E eu carrego uma frase comigo, que é antes feito do que perfeito. E que mais que é a outra, filho? De qualquer jeito. Exato. Antes feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito. Então, hoje eu conversei com uma menina de 22 anos, tem idade para ser minha filha, mas eu posso dizer que você já não é mais menina, você é uma mulher, uma pessoa bem decidida, uma pessoa determinada, que sabe para onde está indo. Então a gente até falou aqui no episódio que quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E você tem trilhado com muita firmeza e desejo para você muita sorte, sucesso nessa jornada. Muito obrigada. E eu acredito que se a gente se encontrar daqui 5 ou 10 anos, provavelmente eu vou encontrar uma pessoa ali que realmente vai ser uma matriarca, que vai ter os seus filhos, que vai estar tendo a felicidade de poder desfrutar de uma família, dos filhos. Espero que essa pessoa que esteja do seu lado seja digna de você, de cuidar de você e poder ser uma boa referência masculina ao seu lado. Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso desejo aqui como Café Brothers, né? E quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? No Instagram, Sabrina Fukuhara, principal rede social que eu uso. Joia. Quem quer saber mais sobre histórias reais, contadas por pessoas reais, não pode deixar de se inscrever no nosso canal, lá no nosso YouTube, né, no nosso canal Café Brothers, e também seguir a gente no nosso Instagram, Café Brothers 4. Lá estão todas as nossas referências, canais, estamos em todas as redes sociais, TikTok, Deezer, Spotify. Quer fazer a sua caminhada, vai lá escutando os nossos episódios, tá numa viagem, escuta os nossos episódios, com certeza você vai aprender muito, porque tem muita gente boa, que são mais de 160 episódios para você escolher e maratonar aí. Com histórias sensacionais. Exato. Dizer aqui que a nossa convidada merece.